Tudo bem, irmãs? Paz do Senhor a todas. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo bíblico. É a continuação do capítulo 17 de Atos. Né? A Alcione, no domingo passado, deu a primeira parte. Hoje a gente vai estudar a segunda parte, a partir do versículo 16 até o 34. Tá? No livro é a página 159. A lição é a defesa de Paulo diante da Assembleia do Areópago. Tá bom? Vamos orar pedindo a Deus que Ele abra nosso entendimento, né? Para a palavra dEle, para o ensinamento da Bíblia. Senhor, em nome de Jesus, nós te rogamos, Pai, que o Teu Espírito venha sobre nós e que a nossa mente seja iluminada para que a Tua palavra, Senhor, faça diferença no nosso proceder, no nosso dia a dia, que mude e transforme a vida de cada uma de nós, Pai. É para isso que nós estudamos, é por isso que nós, Senhor, estamos aqui para compreender a Tua vontade através da Tua palavra e que a nossa vida seja transformada, que realmente possamos viver uma nova vida, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nesse momento, Senhor, iluminando, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, a partir do versículo 16, tá? No livro é a página 159, nós vamos ler agora o texto bíblico do 16 ao 21, tá? E a gente lê e depois comenta. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem? Esperava Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia, né? Então Paulo foi na frente para Atenas, porque ele praticamente foi expulso de Tessalônica, né? E seguiu para Atenas. Então ele estava esperando, enquanto ele esperava lá os companheiros, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Bom, então, essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele vindo de Tessalônica, passou por Filipos, passou por Bereia, Tessalônica e agora seguindo para Atenas. Ele chega em Atenas e ele começa a observar naquele lugar, naquela cidade, vários templos, né, erguidos ali a deuses variados. Né? E aquilo deixa ele muito indignado e também muito preocupado, né? A característica, uma das características do cristão, acho que é a principal, né, o amor pelas almas do cristão. E ele se preocupou com aquelas almas ali, vendo tanta idolatria naquele lugar. Atenas era um berço cultural da época, né? Era ali que se reunia a nata da sociedade culta, né? Da cultura da época, né? Vários filósofos,
dali da Grécia que saíram Platão, Sócrates, são filósofos gregos, né? Então, ali se concentrava essa elite intelectual, ali em Atenas, imagina, né? Como era um público exigente. E aí, muitos templos erguidos, né? Há muitos deuses variados, né? Esses templos, dentro deles, tinha lá a imagem do deus que eles criavam, e do lado de fora tinha os altares. Os altares ficavam do lado de fora para os sacrifícios a cada deus, em cada templo daqui, né? Aí, enquanto Paulo estava ali andando, ele observou aquilo, viu que era um lugar, um povo altamente idólatra, né? E ele começa a ensinar, ele chegando naquele lugar, ele já começa logo o trabalho, não perde tempo, né? Ele começa a ensinar o evangelho nas sinagogas, né, para os judeus e para quem já havia se convertido, né, os que eles chamam de judeus piedosos, que eles já tinham se convertido ao Deus verdadeiro. Então ele começa a pregar o evangelho ali para os judeus, nas praças para os gentios, né, para aqueles que não criam no Deus verdadeiro. E ele era observado, começou a ser observado por aquelas figuras cultas, aqueles filósofos, né? A Bíblia fala dos epicureus e dos estoicos. Eram diferentes escolas, né, da filosofia. Ali, os epicureus tinham um entendimento, os estoicos tinham outro, mas eram filósofos. Tá? E eles começaram a observar Paulo e a questionar entre si, né? Quem era aquela pessoa, quem era aquele homem, do que ele estava falando. Chamaram ele de tagarela, né? Tagarela, nesse contexto aqui, quer dizer uma pessoa que fala de coisas que não pode comprovar ou que não tem embasamento nenhum. Então eles diziam que Paulo era um tagarela. O que esse tagarela está falando aí? E aí eles convidam o apóstolo Paulo a irem para um local, né, que era utilizado como se fosse ali um tribunal. É como se fosse o Sinédrio para os judeus. O Areópago era assim para os gregos. Um tribunal onde se debatia causas cíveis, causas criminais, onde havia debates, né? E aí Paulo vai para esse Areópago junto com quem queria ouvi-lo, né? E principalmente com essas figuras cultas que queriam saber que tipo de doutrina era aquela. E aí ali no Areópago ele começa a explanar então o seu ensino, né? Agora a partir do versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra,
trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O que Paulo faz? Ele aproveita aquela inscrição ali, aquele altar, né, que ele vê que está inscrito ao Deus desconhecido. O que ele faz, né? Ele aproveita essa inscrição e apresenta o Deus verdadeiro para aqueles atenienses. Ele pega essa deixa como uma estratégia, né, evangelística, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala para os atenienses: olha, está vendo esse altar aqui que vocês adoram ao Deus desconhecido? É esse Deus que eu venho apresentar para vocês. E aí ele fala de Jesus, Cristo crucificado e ressurreto. Tem um comentário muito legal aí na página 163 que eu quero ler com vocês. Página 163 do livro, sobre essa parte. É na primeira coluna, número 2. Fala assim: a incompatibilidade do paganismo e do cristianismo. Paulo faz uma exposição do relacionamento entre o Deus Criador e sua criação, a fim de se defender da acusação de que está apresentando uma nova divindade. Ou seja, ele apresenta ali um Deus que se relaciona com a criação dele. Que ele criou, a criação dele é feita à imagem e semelhança desse próprio Deus. É diferente, né? E logo mais abaixo, no segundo parágrafo, está escrito assim: Paulo não começa com uma condenação dos atenienses por sua idolatria. Ele reconhece que seus ouvintes são religiosos de alguma espécie, com algum tipo de compromisso, de modo que os aborda como alguém que tem algo em comum com eles, alguém criado por Deus para ter comunhão com Deus. Usa uma linguagem compreensível para o seu público, mas o emprego de vocabulário em comum não significa que ele compartilhe da mesma cosmovisão. Ele não tem o mesmo entendimento, ele não é politeísta, Paulo. Ele só usa aquela linguagem deles para poder alcançar aquele público, né? Então ele fala de uma forma que eles entendam, uma linguagem que eles entendam. Por isso que ele está falando de deuses. Ele queria prender a atenção desses atenienses, né? Então esse altar ao Deus desconhecido, eles levantaram esse altar, na verdade, para poder apaziguar a possível ira de um Deus que eles não conheciam. Eles eram tão religiosos, tão idólatras, que eles pensaram: bom, vamos erguer um altar aqui, fazer aqui um sacrifício a um Deus desconhecido, porque qualquer um que a gente não conheça e possa se irar, né, conosco, ele já vai estar apaziguado. Então, nós não conhecemos, mas de qualquer forma, ele já vai estar aqui devidamente adorado e apaziguado, né, vamos dizer assim, de tão idólatras que eles eram. Então, Paulo aí aproveita e apresenta o Deus Criador, né? Essa deixa aí do Deus desconhecido. Ele falou assim: não, vocês até hoje vocês não conheciam, mas a partir de hoje vocês vão conhecer esse Deus, porque eu vou dizer para vocês quem ele é. Uma estratégia, né, inteligente e inspirada pelo Espírito de Deus. Aí no verso 24, Paulo começa a descrever e apresentar o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus criador de todas as coisas. Ele apresenta aquele Deus que eles consideram desconhecidos como Deus que criou todas as coisas. Tudo que existe, que há, foi criado por esse Deus que eles entendiam desconhecido. No verso
25 ele diz, 24 e 25 ele diz que, além de Deus Criador, é um Deus que ele dá a vida. Ele é que dá a vida a toda a criação. Né? Ele é que sustenta, ele é que governa. Né? No verso 27, ele diz, para aqueles que o buscam, que querem buscá-lo, né? Ele até fala assim, mesmo que tateando, né? Ele diz, ele se deixa encontrar, ele se deixa achar, ele é um Deus presente. Ele apresentando o Deus que nós servimos para aqueles. E eles prendia a atenção deles porque ele estava fazendo referência a um altar que eles mesmos ergueram, né? Referência a um Deus que eles mesmos adoravam. E ele estava dando nome a esse Deus. E no verso 28 ele usa uma estratégia muito legal também, porque ele faz uma referência a uma fala de um dos poetas gregos, né? Ele diz que todos ali eram criação desse Deus, geração, né? Nós somos geração, ou seja, gerados por esse Deus, nós somos parte dele. Né? Somos ele que nos gerou. Então nós somos geração desse Deus. E tinha uma fala de um poeta grego que falava isso. E Paulo até citou, como um dos poetas de vocês falam mesmo. Então vocês veem que Paulo estava querendo assim manter ali um diálogo que eles entendessem, né? E aí deu como exemplo até os poetas gregos. E aí ele diz, no verso 29, ele diz assim, que todos tinham sido criados por Deus, né? E a imagem de Deus, desse Deus criador que ele estava apresentando ali para eles agora, né? Que até então era desconhecido, mas que todos nós éramos semelhantes, feitos por ele mesmo, semelhantes a ele. Ou seja, ele, o próprio Deus, se identificava conosco. E a partir do verso 30, o que que Paulo começa a fazer? Aí Paulo já começa a alertar aqueles gregos ali, aquelas pessoas que estavam ali, a respeito da real situação da humanidade. Né? No verso 30 ele vai falar. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Aí o 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele já começa a alertar ao pessoal, assim, olha, Deus até agora, nos tempos passados, ele não levou em conta, em consideração, a época da ignorância, né? Mas agora ele requer de todos nós obediência e reverência a ele, que é o único Deus, né? E ele vai cobrar isso, ele vai julgar o mundo através do seu Filho Jesus, né? Um que ele escolheu. E ele ressuscitou dos mortos. Aí, quando eles ouviram a palavra ressuscitou, aquilo para ele que Paulo, para aqueles cultos, né, para aqueles filósofos ali, eles muito assim sensatos, pessoas muito estudiosas, mas das coisas de Deus não entendiam nada, eles não tinham a revelação do Espírito Santo. Então aquilo estava entrando nos ouvidos deles como se fosse uma loucura, não é isso? Aí, a partir do verso 32, vamos ler na Bíblia. Uns zombam e outros creem. 32. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Né? Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O que aconteceu? Uns, depois que Paulo terminou de expor, né, ali o Evangelho, a novidade, a notícia, né, do Evangelho, e falou de
de Jesus morto, crucificado e ressuscitado dentre os mortos, quando eles ouviram a palavra ressurreição, eles entenderam que a palavra queria dizer, porque o termo ressurreição, o termo anastasis, né, quer dizer ressurreição, eles ficaram confundidos como se Paulo estivesse pregando ali um deus, uma deusa, né, uma entidade feminina chamada Anastasis, como se fosse Anastácia. Então eles confundiram. Ele está falando de um deus homem e de uma deusa mulher. Eles não estavam entendendo nada. Esses então começaram a zombar, a escarnecer, dizendo: poxa, a pessoa vem aqui, conta a história, está contando aí uma história que existe um Deus que criou todas as coisas, mas que poder tem esse Deus se ele não foi capaz de livrar ele mesmo da morte? O próprio Deus entregou o seu Filho único à morte, uma morte humilhante de cruz, eles pensando, né? Não, pensando assim friamente, porque eles não tiveram a revelação do Espírito Santo, então eles não entenderam a mensagem da cruz. E que Deus é esse? Porque a divindade para eles era poder, força e vitória, né? Só. E eles não entendiam, não viam, não enxergavam isso em Jesus Cristo, que Paulo estava pregando. Porque um homem que foi, um Deus que foi humilhado, que foi escarnecido, que sofreu uma morte humilhante, né, que era a morte de cruz. E depois eles não entenderam nem a palavra, quando Paulo falou em ressurreição, que Deus ressuscitou dentre os mortos, eles não entenderam, eles confundiram a palavra com o nome de uma divindade feminina. Ou seja, para eles foi... Então eles começaram a zombar daquilo, a rir daquilo. Está falando aí umas coisas que não tem sentido nenhum. Né? Como é que pode um Deus sofrer? Como é que pode um Deus morrer? Né? Então, eles acharam engraçado. Eles não entendiam divindade, não combinava para eles divindade com sofrimento, divindade com derrota. Então, por isso que Paulo, em 1 Coríntios 1, 23, fala que Cristo crucificado era escândalo para os judeus, né? Por que era escândalo para os judeus? Porque os judeus esperavam um Messias poderoso, né? Com poder de armamento, para sentar no trono de Israel, libertar Israel. Eles não entenderam a vinda do Messias, não receberam, né? O Messias. Então é um escândalo para os judeus. Mas era loucura para os gentios, né? Porque os gentios, exatamente por isso, porque eles não iam entender um Deus uma divindade que sofre, uma divindade que morre, não é? Uma divindade que é humilhada. Por isso que em 1 Coríntios, Paulo fala isso. 1 Coríntios 1, 23, né? Como é que pode? Era loucura, porque um Deus que não pode livrar da própria morte, né? Não pode se livrar da própria morte, então aquilo soava para eles estranho. E eles começaram a escarnecer. Né? Por quê? Porque eles eram homens naturais. Eles não eram homens. O Espírito Santo não abriu o entendimento, porque para as coisas espirituais, para nós entendermos as coisas espirituais, para fazer sentido para nós, e aquilo ser libertador para cada um de nós, o Espírito Santo primeiro tem que vir na nossa mente, no nosso coração, e abrir o nosso entendimento. Né? Isso não aconteceu com esses homens aqui. Bom, então eles escarneciam. Alguns não escarneceram, mas eles ficaram assim, meio que em cima do muro. Nós vamos conversar, nós queremos ouvir você mais um pouco, depois, numa outra ocasião, e nós vamos ouvir o que você tem a dizer e tudo. E foram. Aí Paulo saiu dali, não ficou mais, ele entregou a mensagem, cumpriu a missão dele e se retirou. Mas acontece que alguns creram, né? O Espírito de Deus alcançou algumas pessoas ali. Entre eles, a Bíblia cita 2 pessoas proeminentes ali naquele local, naquela cidade, chamada Dâmaris, né, uma mulher, e Dionísio, pessoas importantes. Então, a partir dessas 2 figuras e de outras pessoas ali que ouviram e creram no Evangelho, a semente foi plantada
E a partir dessas pessoas que creram, a igreja deu ali fruto e continuou ali a propagação do evangelho naquele lugar, a partir dos que creram. Um lugar difícil, né, um ambiente difícil para se pregar a palavra da salvação de Cristo Jesus, porque soou como naqueles ouvidos de pessoas eruditas, né, o berço era o lugar, Atenas era o berço da cultura, pessoas críticas, altamente críticas, né, não entenderam a mensagem da cruz. Mas não foi um fracasso a missão do Paulo, porque muitos creram ali. Né? A partir então dessas duas pessoas aqui, Dâmaris e Dionísio, de outros, que a Bíblia diz outros também creram, a igreja ali deu fruto. Né? E nós, como cristãos, né, que lição que nós tiramos dessa passagem bíblica, né, que nós estudamos hoje? Eu escrevi aqui um ponto, né, que nós devemos o quê? Recuperar a nossa capacidade de nos indignar face ao pecado do mundo, né? Porque nós, muitas vezes, nós nos acostumamos, né, a olhar para situações, a presenciar situações que nós sabemos que não é do agrado de Deus, que a Bíblia condena, que o próprio Deus condena, que nós entendemos que não é do agrado de Deus, mas nós nos acostumamos e deixamos passar batido. Achamos que é assim mesmo. Não é? Não foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele chegou em Atenas. Quando ele viu aqueles altares, que ele viu aquela cidade idólatra, aquilo incomodou ele de uma tal forma, né? Ele ficou indignado, ele não se conformou com aquela situação ali. Então, ele foi tomado de uma ousadia, né? Pelo Espírito Santo deu essa coragem a ele, essa intrepidez para ele no meio daquelas pessoas cultas, né? E deu estratégias inteligentes também para que ele se expressasse no meio daquela população, daquele povo ali culto, né? E que devem ter crivado ele de perguntas, né? Mas preparou ele para aquele momento. E assim nós também devemos agir dessa forma, né? Nós não devemos nos conformar, né, com esse mundo, mas ter a nossa mente renovada em Cristo, para que a gente possa ter a capacidade de se indignar com o pecado, se indignar com as coisas que não agradam a Deus, que são apresentadas para nós todos os dias, às vezes em pequenas doses, né? Em situações tão sutis que nós nem percebemos que tem a ação do inimigo ali, porque a gente já passou a se acostumar com essa secularidade, né? Mas que o Espírito de Deus possa estar nos incomodando, nos exortando a nos sentir incomodados e ter intrepidez, ter coragem para confrontar, sim, o pecado e nos dar estratégia também, como deu ao apóstolo Paulo, para levar a palavra de salvação, a palavra do Evangelho, em meios que nós achamos às vezes que não vai surtir efeito, né? Achamos às vezes que pessoas não vão nos dar atenção, porque são pessoas muito cultas, são pessoas muito superiores, julgamos pessoas superiores a nós, mas a palavra de Deus, ela é poderosa por si só, né? Não depende de nós, da nossa capacidade. O Espírito de Deus é que nos capacita, né? Então é essa lição que nós tiramos hoje dessa passagem bíblica, né? Da mesma forma que o apóstolo Paulo se indignou e falou a verdade no meio daqueles poderosos e cultos e inteligentes atenienses e filósofos, e ele deu o recado dele como ele daria em qualquer outro lugar, né? O mesmo Espírito de Deus que sempre o capacitou, mais uma vez ali estava com ele, capacitando para cumprir a missão, né? Que Deus deu a ele. Então, que o Espírito de Deus seja assim também, que a gente busque o Deus que se pode achar, né? Como Paulo descreveu ele
é um Deus que, sendo buscado por aqueles que creem, ele se deixa encontrar, ele está disponível. Então, que esse Deus possa nos ajudar a crer que a palavra dele é suficientemente poderosa e a gente se colocar somente como canais, né, de salvação para o mundo, como canal. Falar e ter coragem de falar a verdade, de pregar o evangelho da nossa forma mesmo simples, mas que o poder da palavra de Deus é que vai fazer, transformar vidas, né? Através da nossa pregação, tá, irmãs? Então, aqui ficamos por aqui, essa lição termina agora e a nossa atividade eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem na paz de Deus. Um beijo.